Não tenha medo de seguir, mesmo sem saber onde vai dar. Todo passo fora do lugar pode ser começo de chegar. O coração sente antes da razão. Quando é hora de mudar, tem estrada pedindo atenção, tem vida querendo andar. Meu nome é Rolípolis, sou terapeuta holística, psicanalista e maga da Grande Fraternidade Branca, espiritualista independente. E estou retomando um trabalho que eu iniciei há algum tempo, né? E eu parei por conta de muita correria, muito trabalho, mas as pessoas que me acompanham, as pessoas que me seguem, que já estavam acostumados com os meus vídeos explicativos, meus conselhos, minhas orientações, estão pedindo. E eu não consigo, assim, simplesmente ignorar, que são pessoas muito amadas, pessoas queridas demais, né? Que fazem parte do meu rol de desenvolvimento pessoal, são alunos, são clientes de muitos anos. Há 35 anos eu faço esse trabalho já, né? Como psicanalista e terapeuta holística. Há 11 anos eu comecei a desenvolver minhas próprias ferramentas, porque eu busco sempre o aprimoramento para auxiliar cada vez mais, né, as pessoas que buscam solucionar problemas, viver de uma vida com uma vida mais leve, entender, né, o porquê, né, de tantas coisas, o porquê que a vida não anda, o porquê, mas o que acontece. Quando começo, vou, parece que está caminhando, de repente aparece um obstáculo e volta tudo a estaca zero. Então, hoje eu decidi falar, né, o primeiro dia, né, de lives, não é de gravações, né, para falar a verdade, porque eu não estou conseguindo fazer lives ao vivo, então eu escolhi um momento para estar lidando com muito carinho com as pessoas que gostam de me ouvir, que gostam de me acompanhar, que se tratam comigo, tal. Então é um complemento já do trabalho que eu faço, tá? Então, hoje eu vou falar como se posicionar na vida diante de obstáculos, né? O que bate primeiro é o desespero, né? A pessoa fica, você está tentando resolver ter uma solução rápida para um problema. Tem um cliente passando por uma situação, sem citar nome, sem dar referência nenhuma, eu vou dar como exemplo ele, né? É um rapaz muito, assim, inteligente, esforçado, e tem em mente um projeto pessoal que sempre deu certo, né? Sempre deu certo. De repente começou a ter uma série de obstáculos, dificuldades e coisas, né, que não estão permitindo dele dar continuidade. E ele está muito nervoso, ele está muito ansioso, porque ele está passando por um processo degenerativo financeiramente. Ele está perdendo o que ele conquistou. Em último caso, ele procura, a pessoa, né, procura quem, né? Quem pode auxiliar espiritualmente, energeticamente, emocionalmente, porque tudo se resume a isso. Se você está emocionalmente abalado, isso vai mexer com a tua energia, isso vai mexer com o teu espiritual. E como isso funciona? Funciona assim, ó. Eu fiquei nervoso, estou nervosa, aconteceu uma série de coisas, né? O nosso campo energético é formado por quê? Pelo quê? Nós temos a aura, né? Nós temos chamatrina, nós somos equilibrados à base de frequências sonoras, né? Frequências.
A nossa frequência baixa, a nossa frequência sobe e desequilibra tudo. Então, quando a nossa chama trina, agora eu vou falar como espiritualista, tá? A nossa chamatrina, ela diminui, ela fica desequilibrada. Eu gosto de manter a chamatrina entre 50, 50 e 50. Chamatrinas eu falei, né, que eu sou maga espiritualista da Grande Fraternidade Branca. Eu sigo, porque a Grande Fraternidade Branca, para quem não conhece, não é uma religião, é uma filosofia de vida. Então, eu sigo os ensinamentos deles. Mas não quer dizer que isso seja uma religião. Não é. Então, eu sou espiritualista independente, mas eu me baseio nos ensinamentos dos mestres ascensionados. Eles me guiam, eles me direcionam, eles me aconselham. E eu sou livre para escolher se eu quero ou não seguir os conselhos que eles estão me emanando, me enviando, né? Ah, eu sou clarividente, então eu consigo captar as mensagens de uma forma sutil, mas com muito entendimento. Então, eles me direcionam e existem tratamentos que a gente consegue equilibrar todo esse campo energético, né? Tudo isso daí eu consigo equilibrar. O terapeuta holístico trabalha com essas ferramentas que consegue equilibrar, não é verdade? Então, juntando, mexeu, fiquei nervosa, mexeu com minha energia, né? Mexeu com a minha energia, mexeu com a minha espiritualidade, cai tudo. Aí nós atraímos o quê? Com essa negatividade, o sentimento negativo, a frequência baixa, a chamatrina desequilibrada, os chakras todos bloqueados, né? A aura encolhida, cheia de buraco. Como que nós vamos sair de uma situação desse jeito? Então, procuram, né? Eu me procuram, né? Eu tenho meu espaço, eu atendo tanto virtual como presencial. Desesperados, desesperados, porque olha, está dando tudo errado. Eu falo, peraí, vamos conversar. O que está acontecendo? Como tudo começou, né? O que que aconteceu? Qual foi o ponto de partida? Eu não sei, mas eu estive conversando com meus pais acham isso, meus pais acham aquilo, eu não concordo. Aí eles me comparam, eles me tiram exemplos de outros, de parentes, de primos, né? Estou me referindo a esse caso especificamente desse meu cliente. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não tenho assim uma bola de cristal para saber o que que você ouve, né? Mas eu consigo entender o que você sente, porque você não está conseguindo lidar com os teus sentimentos e pensamentos que você pensa uma coisa, mas de acordo, né, com os ensinamentos dos seus pais, você desenvolveu crenças limitadoras, né? Então, você tem medo de tomar um passo diferente se você fizer diferente do que o seu pai, da sua mãe, o que eles falam, como foi a vida do seu pai, como foi a vida da sua mãe. Talvez você esteja repetindo situações, né? Ah, meu pai, de fato, meu pai perdeu, muitas vezes caiu, levantou, caiu, levantou. E como ficou, como ele está agora? Meu pai não conseguiu dar continuidade no projeto de vida dele. E ele acha que eu não vou conseguir também porque eu sou igual a ele. Hum? Ué? E você acredita nisso? O que que teu eu interior te diz, né? Você é igual ao seu pai, igualzinho, a sua história é igualzinha a dele, idêntica. Ele falou, por incrível que pareça, as situações se repetem, e eu me vejo muito na situação dele, e eu não quero, eu fico com receio também de fazer algo, né, da minha cabeça e dar certo.
e magoar, machucar, ofender meu pai, porque o meu pai não conseguiu. E eu tenho receio de conseguir e ele, né, achar que eu estou querendo ser mais que ele. Eu falei, ah, já entendi tudo, né? Você está envolvido, né, no imbróglio, né, familiar, onde você não consegue, né? Você tem medo de dar o próximo passo com a sua cabeça, com a tua vontade, porque você vai ofender seu pai. Você não quer isso. Por amor a ele, você acha que você não pode ser mais que ele. É a hierarquia familiar. Só que eu vou te contar uma coisa agora. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu vou te contar uma coisa. Nós somos espíritos independentes. Nós nascemos, cada um, embora cada um nasceu numa família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem tios, tem avós. E geralmente em famílias, nas famílias se repetem muito, né? Nessas famílias mais tradicionais, que ensinam os filhos a serem exatamente como eles foram, como foram criados, né? Então, o que que acontece? Eles obrigam, de certa forma, vocês a repetir a história deles. E não é que eles querem que você se dê mal, não é. Mas eles acham que eles viveram aquela experiência de vida, uma experiência tão profunda assim, que foi uma lição. Então, eles acham que eles aprenderam a lição. Ah, eu caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei, caí e fiquei. Então, meus filhos também devem seguir o meu caminho. Cair, levantar, cair, me levantar, cair e ficar, né? Eu vou te dizer que nós podemos seguir um caminho diferente ou do caminho dos nossos pais, né? E fazer diferença na nossa vida e fazer diferença na vida deles também. Porque o que que acontece? Uma pessoa que pensa assim não deve estar tendo também uma velhice digna, né? Uma velhice honrada, de dignidade de receber um valor adequado, que dê para fazer uma boa alimentação, que não dependa de hospital público, que possa comprar seus próprios remédios. Então, eu acho que o mínimo que um idoso merece, né, é esse retorno de um filho auxiliando os pais nessa, né, tenridade, né, na velhice, e eles se sentem confortáveis, mas o filho cria um bloqueio. Ele cria esse bloqueio porque ele acha que o pai não vai aceitar que ele ganhe mais, que ele tenha mais poder aquisitivo, que ele tenha mais recurso, que a vida deles dê certo. É o próprio filho que pensa dessa forma. Os pais ensinaram o que tinham que ensinar, o que eles aprenderam. Eles não são culpados também, porque eles vem vindo, né, de geração em geração e vem ensinando que o certo é isso. Só que nós somos espíritos independentes e nós temos que fazer a nossa história. Cada um tem que fazer a sua história, fazer a história diferente, criar um novo movimento na própria vida para mudar, né? Sabe aquelas crenças limitantes que vêm de ancestrais, que vêm se repetindo, repetindo, repetindo. Você pode parar aqui, né? Não passa isso, né? Não viva isso e também não passe para seus filhos. Mude a história. Transforme a forma de pensamento, a forma de agir. Se você se der bem e der uma velhice digna, né, honrada para os seus pais, eles vão te abençoar. Eles vão repensar, eles vão falar como que eu não pensei em mudar a minha história ao invés de repetir a dos meus antepassados. Porque na minha faixa de idade, meus pais já são falecidos, faleceram
idosos, né? E eu aprendi da forma que eles aprenderam. Eles tentaram passar como se fala, essas formas de pensamento, essa maneira de respeitar, eles acham que é respeito, tudo, todo mundo tem que ser tudo igual, como uma fábrica, né, de xerox. Agora é xerox, mas antes era um mimeógrafo, né? E então no papel, na época do meu pai era mimeógrafo. Ia passando, ia saindo a todo mundo igual. Só que eu sou muito abençoada, sabe? Eu não posso me queixar. Meu pai e minha mãe eram pessoas para frente. Eles tinham pensamentos sabe, de mudar uma história. Eles, como dizem, né, é uma coisa que todo mundo fala, é uma coisa tão simples. Ele pegava os limões e fazia limonada, pegava o laranja e fazia laranjada, e fazia suco de melancia e do que fosse que aparecesse na frente deles. Eles não deixavam. Minha mãe sempre que confiou no meu pai, né? Graças a Deus, era um casal digno. Meu pai muito trabalhador, muito trabalhador. Minha mãe também. Minha mãe era costureira, fazia roupas belíssimas de festa, roupas de vestidos de noiva, era muito bonito, né? Então eles trabalhavam, mas quem era o chefe na época era meu pai. Meu pai era muito inteligente, né? E tinha muitas saídas, criativo, né? E ele foi, e graças a Deus ele passou isso, pelo menos para mim, como filha, para minha pessoa, eu tenho isso como exemplo. Não deixar a peteca cair, né? Tentar modificar sua história, faça acontecer. Quando um obstáculo aparece na nossa vida, ou vamos supor que você está num rio, né? Aquele riacho, aquele córrego, aí de repente tem uma pedra enorme no caminho e a água não para. O fluir da água continua. Porque, dependendo do fluxo da velocidade, ou ela passa por cima, ou ela passa pelo lado, ou ela acha um caminho entre as pedras lá e vai liberando, e vai caminhando. Ninguém para, a água não para. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. E nós não podemos ficar presos em situações, assim, achando que aquilo é a única solução na nossa vida. Não é. Nós recebemos baús de bem, um baú lotado de bênçãos de Deus. Eu vou falar de Deus. Tem gente que não fala de Deus, tem gente que fala do universo, mas eu falo de Deus, né? Deus é um baú gigante para cada um de nós. E cabe a nós agora saber administrar e saber fazer, né? Tem pessoas que já perderam tudo que tinha no baú, perdeu tudo, porque nesse baú vieram muitas bênçãos e veio também atributos como honra, caráter, essência, personalidade, vontade, confiança, né? Amor a si próprio, amor ao próximo. Então, a pessoa precisa pegar esses atributos que vieram lotados no baú e fazer uso, de uma forma inteligente, né? Usar a inteligência para a vida fluir, usar a inteligência para sair de uma situação difícil, complicada. Eu não gosto da palavra difícil, uma situação desafiadora. Então, nós não podemos, assim, parar no tempo, esperar que os outros tragam as coisas para nós. Nós temos tudo que nós precisamos para sair de uma situação. Nós temos tudo que nós precisamos para se dar bem na vida. E não precisa, vou falar, tem gente que tem preconceito, né? Que fala, é porque ficou rico, é porque deu golpe, ficou rico, é porque roubou, né? É falcatrua. Eu falo que eu ouço, né, de pessoas.
porque o ser humano é assim, se você comete um erro, você tem uma tarja na testa. E o ser humano é tão cruel que não permite que você saia dessa situação, porque ele sempre vai te lembrar quem foi. Mas cabe a você, que é a única pessoa que se conhece verdadeiramente, a mudar essa história. Cabe a você saber que você é capaz, você tem a honra, você tem a dignidade. Quando nós cometemos um erro, nós não somos, nós não nos tornamos invisíveis, impotentes, inúteis. Errar, todo mundo erra, né? Perder, infelizmente, todo mundo perde. Mas nós não precisamos cair no buraco e ficar no buraco esperando os outros tirar a gente de lá. A gente tem que fazer movimentos positivos a nosso favor e sairmos da situação, entendeu? Eu acho, assim, que tem muitas pessoas que ficam na zona de conforto e se sentem seguras lá, não é verdade? Muita gente. Ah, eu não consigo porque eu já fiz, não deu certo, eu não conseguia. Mas eu falo, faça de novo. Às vezes não era o momento, às vezes você não estava tão preparado. Se informe mais, estuda mais, faça novamente. Ah, não, já deu errado, eu não vou fazer mais. Está confortável ficar no negativo dele, entendeu? Porque lá ninguém vai observar, ninguém vai olhar, ninguém vai dizer, vai apontar, vai criticar. Ninguém, ele é porque ele vai estar quietinho lá no cantinho dele, ninguém aqui está me vendo, né? E nem trabalhos, hoje em dia, a internet, né, as redes sociais estão muito ativas e nós temos muitos recursos, tanto de nós estudarmos e aprendermos, mas também de transformar, né, nossa realidade, que às vezes é tão pequena, tão limitante, e expandir, vender produtos, né, contar uma história que você vivenciou. Tem pessoas que adoram contar histórias e você ganha visibilidade e oportunidades, mas as pessoas são, né, o que que eu vou dizer? Não me toque, não, eu quero ficar aqui, tá tudo bem, eu já não vai dar certo, fica no negativo. Aí fala, mas Rô, como que faz? A pessoa fica assim, a pessoa precisa dar o primeiro passo, né? Eu, por exemplo, como profissional que eu sou, a vivência que eu tenho, eu já sei que eu não devo lá cutucar a pessoa e trazer para o meu convívio para ensinar. A vontade tem que ser própria, porque senão não adianta nada, não flui, não acontece nada. Recentemente, né, eu sou criadora de diversas mesas radiônicas, eu sou psicanalista, eu faço terapia, né? Eu desenvolvi produtos energéticos, né? Sais, escaldapés, energizadores. Eu desenvolvi vários produtos, energia, sabonetes, banho seco, várias coisas para auxiliar nos tratamentos. Então, essa é uma ferramenta simples, eu indico e a pessoa usa. E já vai limpando o campo áurico, já vai equilibrando o campo áurico e vai abrindo para uma nova percepção. Fala, não, se um sabonete deu certo, o que diria, o que eu vou dizer, que será que pode acontecer se eu fizer uma leitura de mesa radiônica, né? Será que eu acho um caminho? Será que eu consigo sair dessa estagnação, eu sair dessa zona de conforto, desse medo que eu sinto? Porque às vezes a pessoa age, não é porque ela é preguiçosa, mas é porque ela tem um bloqueio muito grande, ela tem medo. Ela tem um medo muito grande. Ela não consegue, né? Ela paralisa. E ela não tem coragem de pedir um conselho, de pedir
ou chegar, às vezes já não tem mais os pais, chegar no irmão, num amigo, às vezes ela tem vergonha, ela se sente derrotada, ela se sente perdedora. Então, é muito mais interessante você procurar o auxílio de um profissional que não conhece ninguém do teu rol de amizades, familiares, né? Não conhece ninguém e pode te auxiliar, abrindo portas e caminhos, mas primeiramente limpando, né, o campo áurico, limpando a energia, mudando, mostrando situações, mostrando o caminho para você mudar, né, essa visão tão restrita que você tem no mundo que você criou. Então, eu trabalho, como eu falei, com mesas radiônicas, mas recentemente eu desenvolvi um método chamado Código Raiz. Todos os projetos estão assinados com o método Rosana Lípolis, que são criações minhas. Então, quando vocês verem lá, método Rosana Lípolis, porque eu tenho bastante divulgação nas redes sociais, tal, então talvez algumas pessoas já viram aqui tanto no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então, eu divulgo, né, bastante meu trabalho, minhas experiências. Então, quando tem, é uma marca, é um selo de garantia que o projeto, que o trabalho funciona de verdade. Dentro desse método Rosanalípolis, eu desenvolvi o código raiz. Primeiro, eu escrevi um livro, O Ciclo da Inércia, né? Mostrando como você sair dessa situação de medo, de insegurança, de procrastinação, né? De achar que não vai conseguir, que não tem permissão, porque eu aprendi assim, vem desde os meus bisavós, vem desde os meus tataravós, e sempre foi assim. Nós podemos mudar a nossa história, cada um muda, cada um é responsável pelo seu próprio caminho, pelo seu dia a dia, pelo seu aqui e agora, pelo seu futuro. Né? O que passou, passou. Transforme a sua vida hoje, né? Transforme a sua vida agora. Não caia nessa energia da impotência, procure ajuda. Esse código raiz é um questionário, é uma pesquisa profunda que eu faço. Ele tem de 18 a 20 páginas de pesquisa falando sobre o que acontece no teu físico, no teu emocional, no teu intelectual, né? No que você pensa, no teu mental, que é no teu espiritual, teu emocional. Então, eu consigo detectar tudo o que está bloqueando a sua vida. Eu consigo detectar o que pega você nessa negatividade, o que prejudica você, de você dar o passo à frente, de você querer ser, né? E você querer existir no mundo corporativo, você ter, eu sou empreendedor, eu sou empreendedora, eu sei fazer coisas belíssimas, eu vou criar, eu vou mostrar na internet, eu vou, sabe, eu vou criar um vínculo positivo de corrente com pessoas que vão gostar do meu trabalho e vão me seguir, vão me acompanhar, e eu vou sair dessa situação de uma forma diferente da que eu estou vivendo hoje. Isso que eu fiz até agora, que eu já caí, levantei tantas vezes, não quero mais. Encerre esse ciclo, gente, por favor. Mude, olhe para outros lados. Nós somos dotados de capacidade de criar, criatividade, nós usamos o mínimo do nosso cérebro, põe para funcionar. E quando você está aí na tua zona de conforto, em vez de ficar vendo vídeos, né, coisas engraçadas, eu preciso distrair minha cabeça, faça cursos, tem cursos gratuitos, né? Muito curso gratuito, tem muita coisa. Inclusive, olha, para o financeiro, falando em curso gratuito, eu me incluí nessa também, tá? Dia 15 de outubro, vão ser 12 aulas semanais. Mas as que vão para o ar, que é aprendizado mesmo, são aulas completas com exercícios, vai até a 11ª aula.
porque esse curso é uma preparação para um ritual que eu faço todo ano, já se tornou tradição. E eu vou fazer esse ano o nosso ritual para Ganesha. Mas o curso é código mental. Eu vou mostrar como mudar, onde focar, administração, como cuidar do dinheiro, sabe? Como dividir o seu dinheiro para dar certo, de você pagar tudo, para você poder pedir, sei lá, a sua pizza, pedir o japonês, sei lá o que que você quer comer, você entendeu? Você vai administrar. Tem gente que vive de iFood e não sobra dinheiro para pagar conta de luz. Eu estou dizendo uma coisa que me falaram aqui no meu consultório. Ah, eu gasto tanto iFood que ultrapassou minhas contas, eu não consegui pagar minha luz, cortaram a minha luz. É falta de administração. Então, dentro desse curso, serão 11 aulas que vai terminar uma semana antes do dia 31. A do dia 31 será uma aula fechada, depois eu vou colocar, óbvio, né? Mas é um ritual que ele vai ter uma troca energética, porque eu vou fornecer um kit e terá um trabalho diferente, né? Um diferencial dentro que precisa de uma troca, né? Quem trabalha com espiritualidade sabe como que funciona. Nós precisamos, para fazer esse tipo de coisa, pedir a permissão. E a permissão é a troca energética, tá? Para funcionar, para fluir, para vocês terem um retorno bacana de receber as bênçãos, né? Que nós chegando no final do ano, a gente sonha um monte de coisa. Mas eu não quero que vocês fiquem no sonho, eu quero que vocês realizem. Entendeu? Então, vamos propiciar essa possibilidade dessa abertura de caminhos. Mas antes disso, vocês farão as aulas, serão no nosso canal do YouTube, Estúdio Transforma, procura lá, Estúdio Transforma. Eu estou lá na capa, vocês vão ver minha foto, vão falar, é a Rô, né? Vocês vão ver, as aulas vão estar disponibilizadas semanalmente, gratuitamente as aulas serão. E é um baita curso, viu? É um baita curso, não é qualquer curso de 5 minutos, de 15 minutos. É um curso. Vocês vão preparados, já prepara o caderninho, a caneta, o lápis. Eu falo lápis porque eu faço tudo a lápis. Se eu erro, eu apago. Eu não gosto de rabisco nos cadernos, né? Então, já vão preparados com o caderno, né? Anotem papel, sulfite, o que vocês quiserem ter as anotações, porque vai ser bárbaro. Vai ser top, muito top. Vocês vão aprender a desenvolver a prosperidade no psique, né? Mentalmente, vocês vão mudar a visão do dinheiro, vocês vão aprender a lidar com as bênçãos financeiras, vocês vão aprender a lidar com a prosperidade. Tem pessoas que não sabem lidar. Tem pensamentos, né, de familiares o dinheiro é sujo, não, o dinheiro não traz felicidade, essa baboseira toda, sabe? Então, eu acho que vocês seriam muito beneficiados se vocês fizerem esse curso e aprender. A 12ª aula, como eu falei, ela tem uma troca e é opcional. Se você gostar do que você vê nas 11 primeiras aulas, você vai fazer. Você não vai perder esse ritual. Tenho certeza disso. Vai receber um kit. Depois eu vou colocar em algum lugar aí o folder para vocês verem o kit que vai receber, as informações. Vai ser muito top, muito. Não dê, eu aconselho não perder, tá bom? Como vai estar gravado no canal do YouTube, repetindo, o Estudo Transforma, vocês não precisam se prender a assistir no horário que eu vou postar, ele vai ficar lá, tá bom? Ele vai ficar lá, primeira, segunda, terceira aula, disponibilizado para vocês e para quem quiser assistir. Vocês podem compartilhar
com outras pessoas. Ó, não perca, vamos assistir, aprende aí alguma coisa útil, porque às vezes nós temos pessoas que estão próximas da gente, às vezes amigos, parentes, né? Às vezes até dentro da casa da gente, que as pessoas estão presas nessa situação de procrastinação, de zona de conforto, de medo, né? Por medo, por insegurança, por achar que não é capaz, ah, não vou conseguir. Então faz o curso, porque esse curso vai te abrir a mente, entendeu? Vai abrir a sua mente. E vai ser um curso livre, vai ter exercícios, vocês vão, eu vou fazer vocês pensarem, entendeu? Eu vou fazer vocês raciocinarem, puxar na memória o que é que está atrapalhando a minha vida, quem é que está atrapalhando a minha vida, por que que eu estou pensando dessa forma, por que que eu ajo dessa forma. Se vocês, esse é um curso totalmente gratuito. Mas depois desse curso, se vocês que começarem a refletir, falar, tá bom, eu entendi tudo. Só que eu não sei se eu consigo sair disso sozinha. Talvez eu preciso de auxílio de alguma ferramenta mais poderosa que eu consiga desamarrar todos esses nós que foram dados. Então, o que que acontece? É o código raiz. Aí vocês entram lá, vai ter na descrição, vai estar escrito lá o meu contato no WhatsApp, e você vai procurar saber, né? Entra em contato, vai saber se nós podemos marcar, agendar. Eu faço essa pesquisa sozinha, tá? Vocês não precisam, ah, mas eu não tenho tempo, isso, aquilo. É um trabalho que eu faço solo e envio para vocês o protocolo, a anamnese, vocês vão receber e vão ver tudo, tudo, tá? Ontem um cliente eu mandei para ele, falou, ah, muito obrigada. Eu bem que eu tinha essas dúvidas mesmo, mas você acabou de esclarecer. O que que eu faço? Ele fala, qual é o meu próximo passo? Porque esse código raiz, ele é assim, eu faço a pesquisa e já vai apontando os tratamentos, a forma de curar, né? Porque não é só fazer o código é uma pesquisa para a gente saber onde que está o nosso problema e como nós podemos tratar. É a mesma coisa que você vai no médico, você vai num consultório médico, e o médico, eu estou passando, fazendo alguns exames de rotina, tal. Aí o médico, eu falo, ah, eu sinto isso, isso, aquilo. Ele fala, ah, vou te passar exame, né? Quer dizer, eu dou o meu diagnóstico, mas ele não consegue tratar se ele não vê, não faz um tratamento, o exame. No caso, o exame, e para ele prescrever os tratamentos, é justamente o sim, né? Para falar assim, olha, quanto que eu vou, conforme o código indicar, tem que fazer esse tratamento, esse tratamento, esse tratamento. O total é tanto somente para este código raiz e os tratamentos que eu faço tem um benefício muito legal de parcelamento de 10 vezes. Eu parcelo 10 vezes, tá? Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Entre em contato comigo que nós vamos arrumar um jeito de você fazer, independente de ter cartão ou não ter. Se tiver, passa no cartão, senão nós vamos ver uma outra forma, mas não deixem de fazer, porque é fantástico. Para finalizar, né, depois de todos os tratamentos, tal, como eu falei, quem me direciona espiritualmente são os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Eles me auxiliam nos meus. Eu peço conselho a eles, né? Como eu disse que eu sou, que eu recebo, né? As mensagens, eu consigo conversar com eles mentalmente e ver situações com os olhos do espírito, né? Eles me auxiliam o tempo todo. Mandam mensagens, eu escrevo as mensagens, vocês recebem tudo, tudo, tudo. É muito emocionante. Mas para fechar com chave de ouro, que é o que dá a maior emoção, sabe?
É uma cena que eu sento aqui onde eu estou e fico vendo a mesa à minha frente. O que está acontecendo são as velas direcionadas da Grande Fraternidade Branca. Essas velas, elas fazem um trabalho magnífico, porque tem o lado dos mestres ascensionados, dando sustentação, dando suporte, tem o lado da pessoa que está sendo tratada no aqui e agora, tem a vela do futuro dela e tem a vela do passado, os antepassados dela. De contrapartida, tem mais duas velas que mostram a negatividade, né? O pensamento externo, o que vem de fora, né? O que as pessoas emanam para ela e o que ela emana sozinha, né? Porque nós falamos que nós somos nossos maiores inimigos, e somos mesmo, né? Porque tá tudo aqui, conforme você pensa, acontece. É assim que funciona. Então, essas velas, elas são amarradas, tal, e eu faço os decretos, né? O mentor desse trabalho são dois mestres ascensionados, o Arcanjo Miguel, né? O que ele é o capitão desse trabalho, né? É o meu arcanjo que dá direcionamento, que faz os cortes e tal. E na ponta de cá fica Mestre Saint-Germain, que é da transmutação, né? Ele vai transmutando cada situação. E dentro, né, da mesa vão os mestres ascensionados, direcionados para cada dificuldade que a pessoa tem. Então, é um trabalho belíssimo. Inclusive, no YouTube tem alguns vídeos, né? Se vocês quiserem ver, tem alguns vídeos lá mostrando, eu narrando e mostrando o comportamento das velas, que é justamente o comportamento energético de cada pessoa que está lá sendo trabalhada. É um trabalho belíssimo, muito justo, muito honesto, sabe? Muito verdadeiro, porque eu sou muito de verdade, tanto que fica sendo gravado desde o início até o final, é gravado, vai gravar minha voz e vocês vão ficar vendo o movimento das velas na mesa. Nossa, todo mundo que fez ficou apaixonado e emocionado e chorou, sabe? Foi uma coisa muito linda mesmo de se sentir liberto, né? Se sentir livre, cortar aquelas coisas que não está somente no nosso imaginário, mas está na energia, no espiritual. Né? Às vezes nós trazemos sem intenção nenhuma, né? Aquele sentimento tão inocente, não vai dar certo, não vou conseguir. Além da negatividade, nós trazemos energias negativas, né, que são obsessores, que vão dar força, é isso mesmo, não vai dar certo, não adianta tentar, fica aí onde você está, não vai fazer nada, vai ficar fazendo coisa, criando expectativa, não faz nada. São as negatividades que você alimenta. Entendeu? E nós trabalhamos como uma cereja do bolo, né? Com essas velas direcionadas com a grande fraternidade branca. Esse trabalho é belíssimo, né? É um trabalho de excelência, né? De muita magnitude, muita grandeza e gratidão que eu tenho, sinto por todos, mestres, mentores, anjos, guardiões, arcanjos, né? Existe muita proteção. Eu até, a minha água eu estou bebendo, né? Mas olha, só de estar aqui falando com a espiritualidade, se vocês perceberem, a minha água está energizada. Ela não é água com gás, tá? Ela não é água com gás. Ela é uma água normal, mineral, que eu compro aqui, ó. Depois até a água da garrafa também está energizada. Então, a energia aqui é maravilhosa, porque eu trabalho com a justiça divina, eu trabalho com a magia divina, eu trabalho com a verdade, eu trabalho com Deus, né? Então, Deus, para ele fazer parte do meu projeto, eu preciso ser uma pessoa de verdade, eu preciso ser uma pessoa justa, honesta, comigo mesmo, né? Trabalhar minha verdade e transmitir o que eu sou.
não transmitir a verdade de ninguém, mas transmitir a minha verdade. Então eu preciso ter o meu templo, né, onde meu eu sou habita, sempre procurando agir, né, corretamente, ser sincera, verdadeira, honesta, né, sem querer enganar, sem querer iludir, sem querer manifestar coisas inverdades, né, coisas que não existem, porque eu não gostaria de ser tratada com essa desfaçatez. Eu gostaria de ser tratada, se eu vou buscar ajuda, eu quero receber essa ajuda, certo? E eu tenho eu tenho honra, né? Eu tenho quando eu me tornei maga, eu sou maga, eu fiz parte de uma egrégora de 7.777 pessoas que se tornaram magos, né? Uma egrégora dos 7.700, é do mestre Saraceni. E eu honro isso. Isso para mim é muito grandioso, sabe? E eu hoje refletindo, né, pensando, eu quero falar o que eu sinto, o que eu faço, eu quero passar a minha verdade. Eu espero de coração, quem estiver me assistindo, que me enxerguem como uma pessoa correta dentro da espiritualidade. Vocês sabem que existe de tudo por aí, né? Existe de tudo. O meu trabalho, ele é misto, né? Ele é energético e com as mesas radiônicas, mas com o apoio e suporte da espiritualidade. Eu trabalho com radiestesia, o pêndulo, não é todo mundo que trabalha com o pêndulo na espiritualidade. Eu trabalho, tá? O meu pêndulo, desde a primeira vez que eu toquei nele, eu já sabia que era movido pela espiritualidade. Então, eu confio muito, eu acredito muito. Eu sou, como eu falei, esse ano, 36 anos de caminhada dentro desses estudos, dentro desse fundamento, dentro desse trabalho, sabe? Um trabalho contínuo, um trabalho que aconteça o que acontecer, eu não desanimo, eu não desisto, tá? Porque eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho uma missão importante na minha vida. Eu tenho certeza que entre a espiritualidade, né? E dentro da medicina energética, né, da energia, né, das frequências, né, eu estou dentro, eu estou trabalhando, certo? Eu estou mostrando, estou transmitindo o que eu quero transmitir. Quem quiser conhecer mais a fundo o meu trabalho, eu tenho redes sociais aí cheio de postagens, né? Eu tenho o Instagram. Tudo é Estúdio Transforma. Anota aí o nome, Estúdio Transforma, tudo é. Então, você vai no Instagram, procura Estúdio Transforma, estou eu lá, né? Você vai no YouTube, Estúdio Transforma, vou identificar pelas postagens, porque às vezes eu repito de uma rede para outra, né? Mas vocês sigam pelo meu rosto, porque a minha fachada, a minha placa sou eu, né? A minha referência sou eu mesmo. Então, toda vez que vocês procurarem por Estudo Transforma, então tem TikTok, Instagram e tem Instagram, TikTok e YouTube, né? Eu quero que vocês se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações, sabe? Porque sempre que tiver uma postagem lá, vai ter lá, eles vão avisar que tem um vídeo novo. Então, curtam o canal, me ajudem a crescer, porque quando a gente divulga algo que faz bem para nós, ajuda, é caridade também. Eu vou mandar para fulana porque ela vai gostar, ela está precisando ouvir, né? Ela está precisando a entender, aprender algumas coisas, a mudar a visão dela,
de alguma forma. Ah, e temos o Spotify também, né? Quem não der, dá para ver, mas dá para ouvir no carro também. Você está dirigindo lá. Ah, deixa eu ver. Ontem eu faço terapia, eu sou terapêutica, né? Terapeuta. Aí a minha cliente falou assim: Rô, eu gosto de ouvir você no carro. Às vezes eu pego estrada, ai, é tão gostoso ouvir tua voz. Ah, eu fico apaixonada com essas declarações, né, das pessoas que me acompanham, que gostam. Eu até me emociono. Eu sou muito assim, sabe? Aí eu falei assim, que bom, Dani, que bom. Olha, eu estou citando o nome dela. Fico muito feliz por você me ouvir aonde você estiver, porque ela fala assim, é tanto aprendizado. Deixa eu lembrar o que ela me falou. Ela falou, daqui uns anos, quem tiver esses vídeos, como vai ser útil ouvir novamente essas coisas que você fala para nós? Porque eu dou aula também, né? Eu dou aula de espiritualidade. Inclusive, eu coloquei uns cortes da aula, eu estou mais despojada, né? Mais à vontade, porque meus alunos já são minha família. E família tem que ver a gente como a gente está, né? Não é assim, dentro de casa? Dentro de casa a gente fica mais à vontade. Então, eu estava na minha aula, porque é um grupo pequeno, né? Que eu tenho. E eu estava muito à vontade, então estava toda produzida. E foi feito um vídeo e eu coloquei, eu tenho mais dois ou três cortes para colocar. Vou colocar, porque o pessoal parece que gostou. Só estou recebendo elogios, né? E eu fico feliz por poder estar honrando, né, a minha missão de vida. E amar quem me ama, de verdade. É um outro ponto importante, né? Às vezes a gente quer o amor de quem nem enxerga a gente. Pode ser até família, pode ser parente. As pessoas não enxergam a gente como nós somos de verdade. E desdenham, né? Fazem pouco, desprezam. Só que quando vem pessoas de verdade, que entendem o meu amor por elas e elas retribuem, nossa, eu ganho sabe? Eu falo, vale a pena viver pelo amor que eu recebo das pessoas que eu amo também, né? Eu amo essas pessoas, eu falo para elas, eu amo vocês, eu gosto de trabalhar, de ouvir vocês, eu gosto de conversar, sabe? Porque nós nos tornamos pessoas assim, tem muito respeito, né, por mim, tem muito carinho, tem muita dedicação. Porque eu oriento e elas honram, sabe? E se transformam. Eu tenho cada feedback de pessoas que mudaram a vida, só de ouvir eu falar, né? Só de escutar minhas experiências, porque eu sou uma pessoa que eu não sou só experiente pela minha idade, mas eu sou experiente por situações ruins que eu passei também, sabe? Situações tristes, difíceis que eu passei, de humilhação. Eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Porque eu não segui nada que me disseram. Eu segui o meu caminho, eu foquei o que eu queria. Eu sou o que eu sempre fui e que ninguém enxergou na época. Hoje eu estou feliz, eu vivo feliz. Eu tenho a minha grande família, que é a Grande Fraternidade Branca, que me orientam. Infelizmente, eu não tenho mais minha mãe e meu pai perto de mim para me aconselharem, mas eles me aconselham. E eu tenho a família que eu constituí, das pessoas que se aproximaram de mim por conta do meu trabalho, por conta do que eu sou capaz de fazer, as transformações que eu consegui fazer na vida dessas pessoas. E elas agradecem, e eu me sinto muito honrada por poder ter pessoas como elas perto de mim. Pessoas que mudaram a vida, que acreditaram em mim e que hoje são completamente diferentes sabe, entenderam.
o verdadeiro ah, motivo, né? O valor da vida. E aprenderam a viver. Estão aprendendo, porque eu estou aqui ainda falando o tempo todo, elas não cansam de me ouvir, e eu não canso de falar, tanto que pediram, faz vídeo, eu falei, vou fazer. Vocês vão me ouvir, e eu falo com carinho, eu falo com muita dedicação. Então, aqui, entre mundos e caminhos, né, eu vou trabalhar a espiritualidade, as energias, né? O campo energético, o campo áurico, né? O mental, o emocional, e vamos buscando o nosso caminho, né? Vamos nos encontrando por aí, porque o importante é aprender e mudar a vida e transformar, transmutar as energias e buscar, né? O que eu sempre preguei, seja mais feliz. É isso que eu desejo a todos. E não esqueçam do curso, né? O curso que vai ser o Código Mental da Abundância, são 12 portais de prosperidade. Só que nós vamos, eu falei o contrário, tá? Do Código mental da prosperidade, 12 portais da abundância, eu inverti, mas está valendo. Então, minhas redes sociais Estudo Transforma, meu rosto vai estar lá para vocês me identificarem, me sigam, compartilhem, comentem, sabe? É muito importante ajudar. Se vocês gostam do que eu falo, transmitam para outras pessoas, para elas também se beneficiarem, porque é uma forma de ajuda. Às vezes nós não podemos ajudar financeiramente, às vezes nós não sabemos falar uma palavra, às vezes nós não sabemos, mas indica um vídeo, né? Indica um trabalho que pode ajudar na transformação dela, tá bom? Todos sejam muito abençoados. E não vou parar por aqui, tá? Teremos outros vídeos, outros temas, outros assuntos, e nós vamos desenvolvendo o nosso espiritual de uma forma alegre, porque eu brinco, né? Hoje eu ainda tomei assim, mas eu brinco, eu conto causos, né? Situações verdadeiras que aconteceram, então mostrar minha superação, minha transformação, isso para mim é bacana porque eu sei que eu ajudo muita gente, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus no coração e até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Gratidão. Namastê.